também é uma dessas formas que tem essa dimensão de uma experiência social que está cristalizada, né, e que aparece como... tem uma dimensão também literária muito forte dessas letras enormes e de quanto aquilo impregna, né, uma experiência social, mas como isso aparece no filme como se fosse uma outra dimensão dessa épica, né, que está nessa épica moderna. Nesse sentido, talvez, a coisa do Joyce, etc. Né? Tem um processo que é uma épica que tem essa dimensão, por um lado, de individuação, mas não anônima, né? Como no Joyce, mas tem uma dimensão também de uma experiência que é perpassada pela lírica, né? Perpassada por esse diálogo interior e etc. E me pareceu, não sei se tem algum sentido, mas que aparece isso muito, sobretudo também nesse papel da Ana, ou então da Márcia, né, que é alguma coisa que está no graciliano, no sentido do São Bernardo, que é essa presença de como esse universo feminino é uma coisa que permite esse processo de rememoração, né? E que rememore uma experiência que é também uma experiência de classe, uma experiência social, mas que está provocada de maneira muito seca, muito contida, né? E eu vou terminar já, mas só essa dimensão da fala, então, para voltar à coisa da violência, como tem uma dimensão dessa violência, não só do que você pode dizer, que você não pode dizer, mas como você pode dizer algumas coisas, né? E me parece que esse como se pode dizer algumas coisas em relação aos filmes digamos, da classe trabalhadora, etc., está muito nessa chave épica, digamos, de uma época do século XIX, né? E é como se vocês passassem para essa época moderna. Para fechar mesmo, olha. Bom, bem rapidamente, uma coisa que me falaram do off, né, que a Sara não gosta do off e tal, e também do prólogo, né, que o prólogo meio que é abandonado e tal, e para mim bate completamente diferente. Que off lindo e que prólogo lindo, e o filme totalmente justificado, porque além de todas as questões que o filme traz, do trabalho e tal, eu não lembro de ter visto um filme em anos que seja uma celebração do poder da literatura como é o filme de vocês, assim, né? Porque o menino, ele é um leitor, ele lê Cortázar, ele lê Spartacus, né? Tá ali na cabeceira dele, e aquele menino certamente vai ser tocado por essa área ao estar em contato com a subjetividade do protagonista, né? E eu, como né, fui um leitor muito jovem, na idade dele, li São Bernardo, que já foi citado, li Guimarães Rosa, que também é um personagem que tenta elaborar, né, a sua dor e o seu lugar no mundo, li Carolina Maria de Jesus. Então, assim, eu fiquei profundamente tocado, assim, por essa celebração da literatura, o poder que a literatura tem, né? De transformar as pessoas, de transformar esse mundo horrível que a gente vive, né? E é quase essa coisa da passagem do bastão, assim, né? Que aquele menino vai entrar em contato com aquelas memórias, né? E ele vai ser outro, né? Aquele menino vai ser outro, assim. E espero que quem veja o filme também seja outro depois. E acho que é um filme, assim, eu já fui professor de literatura, e assim, pô, esse filme para um professor de literatura é ouro, né? Porque ele realmente tem essa fé, né, no poder da palavra, no poder transformador da literatura e da arte em geral, e aí pode a música e tudo, né? Então, parabéns. Pessoal, aproveitar que despede daí. Obrigado. Deixa eu tentar lembrar aqui. O Vitor está produzindo aqui. O Joyce. O que tem a ver com a Raquel? Comentário, humor, né? Tá. Eu vou começar pelo final, eu acho que se der tudo certo para falar sobre as coisas, mas enfim, se esquecer, ficar confuso, a gente, como diria lá o Dedé, do filme da Dada, a gente faz de novo.
essa a coisa da literatura era muito importante, muito fundamental, e eu acho que além do cinema e da vontade de fazer alguma coisa junto, tocados pela experiência do Vizinhança, foi algo que com certeza me unia ao João. Isso por algo que a gente sabia que a gente tinha em comum, pela nossa vida, pela nossa juventude, pelos nossos interesses, e que de certa maneira nós dois somos duas pessoas que, vou roubar um termo do meu amigo Alex Lindolfo, vou dizer que cresceu cercado pela silenciosa comunidade dos livros. Sabe, assim, a gente foi esse tipo de gente, essa foi a nossa juventude, eu acho que isso fundamentou muito da nossa experiência, da nossa relação com o mundo. E quando a gente começou a pensar nesse filme, a gente queria fazer um filme em que a literatura fosse importante, então já era um dado de desejo, um dado de vontade de fazer o filme, só que tocado muito pela experiência do Vizinhança e, porra, querendo falar desse universo, querendo continuar a lidar com essas questões que eram caras pra gente, a gente pensou, cara, a gente precisa fazer uma relação, um mix entre essas duas coisas. E foi nesse sentido que a gente chegou, começou a pensar no roteiro do filme e então cumpriu o desafio de o que seria uma literatura feita por um trabalhador, o que seria o escrito feito por um trabalhador, como ele falaria, como ele escreveria e quem leria essa história, para quem ele conseguiria escrever e contar essas coisas, entende? E aí essa coisa da literatura, pulando um pouco, porque a gente chegou na relação entre os dois universos mais para frente, mas no meio do caminho desse processo de criação do filme, foi onde apareceu o Joyce, e que na verdade esse filme, a história do filme é bastante longa, a gente gravou durante 3 anos, e inicialmente, de uma maneira um pouco estranha, a gente pretendia fazer um curta, porque a gente tinha aprovado um edital em Minas, e o roteiro que a gente aprovou era completamente diferente desse. Já tinha algumas questões que permaneciam em comum, desde de questionar a história oficial de Ouro Preto, às vezes de contaminar aquela paisagem ouropretana com um corpo contagiense, com uma história, um corpo de periferia, com uma vivacidade contemporânea distinta daquela rigidez da história oficial, só que era completamente diferente. Só que o processo do Vizinhança se alongou, a gente foi completamente tragado por ele, o filme atrasou uns 3 anos por conta disso. Quando a gente voltou, terminou a Vizinhança, montamos para mandar para Tiradentes, a gente voltou ao roteiro e assim, uou, era completamente outra coisa. Aí a gente teve uma nada pragmática ideia de, então vamos fazer um curta antes do longa, pra gente se acostumar, fazer uma coisa juntos. E aí a gente estava lendo nessa época o Dublinenses e falou, vamos fazer uma adaptação do Arábia, do Joyce, que é um dos contos do Dublinenses. Vamos tentar fazer uma adaptação ouropretana do Arábia? Vamos. E começamos a procurar os lugares, procurar as locações, procurar um pouco da materialidade ali daquela região para construir a história. E de repente o João me apresentou a Vila Operária, que era um bairro que eu nunca tinha conhecido de Ouro Preto, um bairro meio escondido, já na saída da cidade, um bairro tão afastado da cidade que o pessoal que mora lá fala assim, a gente vai no Ouro Preto. Parece que Ouro Preto é outra cidade, parece que aquele lugar é um lugar meio perdido, que não tem CEP, sacou? E quando eu conheci, ele já conhecia e gostava, não foi à toa que ele me levou lá, eu falei, cara, isso aqui é muito foda. Era muito estranho, muito triste ver aquele lugar completamente servil a uma fábrica. Você vê aquelas vidas todas que só existem para trabalhar. E a própria urbanização do espaço, ele vem de um modelo inglês, a fábrica, se não me engano, é dos anos 50, né? Que vem do modelo de urbanização inglesa, que é essa criação dessas vilas operárias, e que ela tem 2 características. Uma, o trabalhador mora do lado da fábrica, ou seja, ele só existe para ir trabalhar. E a segunda é que tem uma separação dos bairros por nível social. Tem a vila dos engenheiros, a vila dos encarregados e a vila dos trabalhadores. E não por acaso dos trabalhadores é que fica mais na reta da fumaça, que é que fica mais exposta e mais do lado da fábrica. E vendo aquilo tudo retinho, tudo certinho, a galera meio sem, um lugar absolutamente sem respiro, eu falei, cara, isso aqui é muito bom, vamos trazer o filme para cá. E aí, imediatamente, a partir do momento que a gente quis sediar o nosso Arábia na Vila Operária, ele se contaminou pelo trabalho, ele se contaminou por aquele lugar, se contaminou por aquela relação. A gente não ficou imune a isso, a gente foi trabalhando a nossa história para poder incorporar esses elementos. E isso traz para a pergunta que a Maria do Rosário também, antes do humor, ela perguntou a coisa ou depois, enfim, da improvisação, do espaço de improvisação. E com certeza teve espaço de improvisação, não só dos atores, para poder fazer a cena, mas teve inclusive nosso, enquanto roteiristas. A gente tinha um roteiro do filme, a gente fez um
um roteiro de, sei lá, quase 200 páginas, que a equipe ficou absolutamente estarrecida quando viu, que falou, isso aqui é um livro, não é roteiro porra nenhuma.